Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso cursinho preparatório para concursos públicos. O objetivo mais do que nunca é que você saiba sobre as leis principais brasileiras que geralmente caem nos concursos na área da educação. Eu quero dar dicas, direcionamentos para que você faça uma boa prova. Então, nós trabalhamos já com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós iremos trabalhar com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É uma lei essencial para quem faz concurso público na área da educação, como também pessoas que pretendem fazer estudos ou documentos que estejam ligados na educação. Então, a LDB ela vai reger toda a educação pública e privada no nosso país. Então, é importante e essencial conhecer cada vez mais sobre essa lei. Para que você possa entender da melhor maneira possível como essa lei, quais são seus princípios, eu sempre repasso um aspecto histórico para você ter noção de como foi sancionada essa lei, que contexto estava, e também você saiba mais do que nunca quais são os princípios que regem essa lei. Porque por mais que hajam alterações na lei, você saiba os princípios que embasam, saiba a essência da lei. Porque decorar os artigos não é uma forma de estudar. Você deve entender, interpretar da melhor maneira possível. Então, a melhor coisa a fazer para interpretar uma lei é através dos princípios. Entendendo os princípios que norteiam toda essa lei, você vai entender as alterações que forem feitas, porque elas sempre têm que estar embasadas de acordo com os princípios. Então, nós iremos trabalhar nesse módulo Sistema Educacional Brasileiro, Níveis e Modalidades de Ensino, a LDB 9394/96. Então, um pouco do histórico. A LDB, como nós falamos, é a legislação que regulamenta o sistema educacional público e privado. Então, ela vai regulamentar todas as instituições na área de educação públicas ou privadas brasileiras. Então, esse é o objetivo principal dessa lei, regulamentar o ensino público e privado no Brasil. Na história do Brasil, a primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases, ela foi criada em 1961. Depois houve uma nova versão em 1971 e a terceira, que é vigente até hoje, é de 1996. O número da lei é 9394/96, que é o ano que ela foi sancionada. Nós temos que saber o número dessa lei, porque muitas vezes as questões são direcionadas à lei, né? Lei 9394/96. Ela direciona a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Então, essa é a lei federal, né? Com esse número, para que a gente possa entender muitas vezes em questões que caem em concurso. Conhecendo a trajetória de construção da LDB. Então, a Constituição Federal que veio embasar a LDB. Então, através da Constituição Federal, do artigo 206, que ele vem dar o direito a todos à educação. Então, norteando esse princípio, a LDB foi construída com o princípio da educação para todos, como direito. Em 1992, os senadores Darcy Ribeiro, Marco Maciel e Maurício Correia, eles dão entrada no Senado Federal com o projeto de lei, que é a LDB, que foi aprovado em 20 de dezembro de 1996. O texto já foi alterado por outras leis, resultando em mais de 30 alterações. Por que é importante a gente saber isso? Porque a LDB de 96, quando se pega um documento de 96, houve várias alterações até hoje, e alterações importantes que nós devemos sempre conhecer. Os princípios que regem a educação brasileira, eles estão dispostos no artigo da Constituição Federal, artigo 206. No artigo 206, ele vai dizer o seguinte da Constituição Federal: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Por isso que eu disse para vocês, é importante saber quais são os princípios que embasam a lei, para nós entendermos o todo da lei, que ela está direcionada sempre a esses princípios. A LDB está embasada com os seguintes princípios da Constituição Federal do artigo 206. Que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
Verifique que esse inciso, o qual fala igualdade de condições, ele nos dá a visão que todos têm direito à escola. Então, igualdade de condições para acesso, todo brasileiro tem o direito de matricular, né, seus filhos, de estudar, ou mesmo a si próprio, de ter acesso à educação. Só que também a Constituição Federal diz assim, acesso e permanência. Quando fala permanência, ela nos dá uma noção maior sobre a educação. O que é essa noção maior, permanência? Significa, não é só matricular, não é só o acesso que esse aluno tem direito, e sim a permanência. Para ele permanecer na escola, a escola tem que fazer com que ele tenha sucesso, e ele melhore, e ele não se evada, né, da escola. Então, mais do que nunca, essa permanência também vai influenciar em ações para que o aluno possa cursar, estudar da melhor maneira possível na escola. Inciso 2º da Constituição Federal, ainda do artigo 206. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas. Nesse inciso, ele nos mostra que a educação brasileira, nós podemos ter instituições públicas e privadas, certo? Mas com uma mesma essência, o mesmo princípio. Igualdade de condições, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar. Pluralismo de ideias, concepções pedagógicas. Inciso 4º, ainda da Constituição Federal. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, faz com que a educação seja pública, né? E sendo pública, ela é gratuita. Inciso 5º, valorização dos profissionais de educação escolar garantidos na forma da lei. Essa redação foi dada pela Emenda Constitucional 53 de 2006. Essa valorização, a importância também de valorizar esses profissionais na área da educação. Inciso 6º, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Gestão democrática significa todos participarem desse processo de educação. Quem que são essas pessoas? Os pais, os alunos, a comunidade escolar. Todos estarem participando, uma gestão democrática, certo? Então a escola não é de uma pessoa, a escola tem que ser de uma comunidade. A comunidade tem que estar participando nessa gestão democrática, onde ela vai verificar, analisar, sugerir, participar para que cada vez a educação melhore mais. Inciso 7º, ainda da Constituição Federal, garantia de padrão de qualidade. Inciso 8º, piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública. E parágrafo único, a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica. Então, todos esses incisos estão no artigo 206, aonde direciona a educação no nosso país. Isso nós verificamos que a LDB 9394, ela vai reafirmar o direito à educação que foi garantido pela Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de 88 veio garantir o direito à educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente também confirmou esse direito. E daí vem em 96 a LDB reafirmar o direito à educação, que é garantido pela Constituição Federal. Então, essas leis, mais do que nunca, estão interligadas, né? Principalmente a Constituição Federal, que é a Carta Magna do país. Também na LDB, ela vai estabelecer os princípios da educação e os deveres do Estado. É muito importante que nós verificamos que os deveres do Estado em relação à educação escolar pública, definindo as responsabilidades em regime de colaboração. O que quer dizer isso? Nós vamos verificar em vários artigos. Significa que, segundo a LDB, definir as responsabilidades, que governo é responsável pela qual nível de escolaridade. Então, quando a LDB direciona isso, ela repassa a responsabilidade ao governo. Estado vai ficar responsável por isso, município por isso, União Federal por isso, por esse nível de escolaridade.
Ficando responsável, é muito mais fácil de ser cobrado. Então, esse é um aspecto importante da LDB, que também a Constituição Federal veio falar. Também outro aspecto importante da LDB para nós sabermos, que fala várias vezes, é esse regime de colaboração. O que é esse regime de colaboração? Funciona da seguinte maneira. Se nós temos no município, um município pobre, ele é responsável pela educação infantil. Hoje em dia, nós temos a obrigatoriedade da educação infantil a partir dos 4 anos, certo? Da pré-escola. Então, por exemplo, o município tem várias dificuldades financeiras e não consegue oferecer a essas crianças essa escolaridade que é responsabilidade do município, por causa da situação financeira, por ser um município pobre. O que acontece nesse regime de colaboração? Esse regime de colaboração significa o Estado e a União devem ajudar o município a cumprir a sua responsabilidade, certo? Para que esse direito dessa criança, que é um direito subjetivo, ele seja respeitado. Então, dessa forma que nós devemos entender esse regime de colaboração. Então, significa Estado, município, União Federal estão em regime de colaboração. Se um encontra dificuldade, o outro vem colaborar. Alguns pontos da LDB que são considerados ganhos importantes. Como nós falamos, quando passa, a LDB passa, o mesmo a Constituição Federal passa a responsabilidade a esse governo, né, cada um atender um nível de ensino, ele também ele coloca quanto deve gastar, no mínimo. Daí diz o seguinte na lei: a União deve gastar no mínimo 18%. Isso é uma questão que muitas vezes cai, tá? É uma dica novamente para você. Quanto que a União deve gastar na educação, né? Na manutenção e desenvolvimento do ensino público, tá? A União deve gastar no mínimo, pode gastar mais? Pode, mas no mínimo deve gastar 18%. Os estados e municípios, no mínimo 25%. Então é uma questão que de repente cai em concurso, né? Quanto deve gastar, no mínimo, na manutenção em seus orçamentos, na manutenção e desenvolvimento do ensino público? União, 18%. Estados e municípios, no mínimo 25%, certo? Então é no mínimo. Posso gastar mais? Pode. Mas no mínimo, União 18%, Estados e municípios 25%. E também para que esse gasto? Os orçamentos da manutenção e desenvolvimento do ensino público. Essa manutenção e desenvolvimento do ensino público, nós também iremos verificar nos artigos da LDB que vai direcionar o que é manutenção e desenvolvimento do ensino público, certo? Para não dizer assim, gastei o dinheiro na educação, tá? Então vou lá dizer, né, vai passar orçamento, então o município gastou tanto, 25% no mínimo na educação. Daí você vai verificar que aqueles itens que colocou lá não direcionam a manutenção e desenvolvimento do ensino público, certo? Daí não corresponde. Então a LDB, ela coloca essa porcentagem, mas também aonde deve gastar. Também nós verificamos, através da LDB, que a educação básica ela é obrigatória e gratuita, certo? A educação básica dos 4 aos 17 anos. E também a LDB vem nos falar o seguinte, que a educação infantil se torna oficialmente a primeira etapa da educação básica. Também é outra questão que pode cair em concurso. Qual a primeira etapa da educação básica? Primeira etapa da educação básica, a educação infantil. Foi através da LDB que tornou, né, oficial que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Na LDB também nós iremos verificar, que eu estou falando no geral da lei para que a gente possa entender essa lei. Depois eu irei explicar os artigos. Então, para que você tenha a noção geral da lei. Para você melhor estudar, nós iremos disponibilizar os slides para que você possa acompanhar, estudar, para que possa entender da melhor maneira possível. E se tiver dúvidas, você pode encaminhar para que a gente possa responder e
sanar todas as suas dúvidas. Então, o importante é que você entenda e aprenda, certo? Então, acompanhe os slides, os vídeos e também para você acompanhar a LDB, através do Google você busca a LDB atualizada, para que você possa acompanhando. Se você estudar, de repente houve alguma alteração depois que eu repassar esse vídeo, você vai verificar a alteração na LDB atualizada, onde sempre tem um risco na lei que foi alterada, certo? Então é importante sempre ter em mãos para estudar uma lei, a lei atualizada, porque ali você faz a comparação de como estava a lei e o que foi alterado. Continuando os slides, né, para que a gente possa ter uma noção da LDB. Segundo a LDB 9394/96, a educação brasileira é dividida em 2 níveis. Outra dica para que você possa fazer concurso na área da educação. Isso muitas vezes cai em concurso. Já vi em várias questões que é perguntado. A educação brasileira é dividida em quantos níveis? 2, certo? Educação brasileira, segundo a LDB, é dividida em 2 níveis. Quais são os níveis? A educação básica e o ensino superior, certo? Então, vou repetir. Quais são os níveis de ensino da educação brasileira? A educação brasileira é dividida em 2 níveis, educação básica e ensino superior. A educação básica também é subdividida. Então, para que você possa entender, os 2 níveis, educação básica e ensino superior. A educação básica ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Outra coisa que também pode cair em concurso. A educação básica é formada pelo quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil também é subdividida em creche e pré-escola. Por que essa subdivisão? É o atendimento. Creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 anos, que foi alterado também agora a lei. Antes era 6, aí é de 4 a 5 anos. O ensino fundamental também é subdividido em anos iniciais e anos finais. Anos iniciais do 1º ao 5º ano, anos finais do 6º ao 9º ano. E o ensino médio, que pode também ser propedêutico ou também profissionalizante, certo? Nós precisamos entender essas divisões e subdivisões, porque muitas vezes cai em concurso. Mas a questão que mais cai, que eu já verifiquei em vários simulados, né, ou em vários concursos públicos, que é a questão que cai. A educação brasileira é dividida em quantos níveis? Níveis, certo? Níveis são 2. Educação básica e ensino superior. Nós iremos ter um geral da educação básica, que é subdividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, para que você possa entender. Então, nos artigos em geral da LDB, artigo 29 e 31, ele vai confirmar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Por isso que eu já falei para vocês, isso pode cair em concurso. Qual que é a primeira etapa da educação básica? A educação infantil. E ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. Integral significa desenvolver sobre vários aspectos: físicos, psicológico, intelectual, social, de forma a complementar. Esse é o outro aspecto importante. A educação infantil, ela não substitui a formação da família, né? A ação da família. Ela vai complementar a ação da família e da comunidade, certo? Então, a família vai ainda passar seus costumes, sua religião, né? Toda a sua forma de educar o seu filho. Então, a educação infantil vai complementar, certo? A ação da família e da comunidade. Ela não substitui. E como nós falamos, a educação infantil ela é oferecida para crianças até 3 anos de idade, é chamado creche. E pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Essa alteração, né, que antes era até 6 anos,
Essa alteração foi feita pela Lei 11.274 de 2006, que passou a educação infantil de 0 a 5 anos. A obrigatoriedade da educação infantil é a partir dos 4 anos. A partir dos 4 anos é obrigatório matricular os seus filhos, dos 4 aos 17 anos, que é da educação básica. Na educação infantil não tem obrigatoriedade de cumprir a carga horária, ele deve participar, deve estar, né, na escola. É feita uma frequência, é verificado se o aluno está vindo, se de repente ele não vier, é chamado, é orientado, né, porque senão ele está ocupando a vaga de alguém que poderia estar lá, né, está atrapalhando todo o andamento da escola. Mas ele não é obrigatório para a promoção. Por exemplo, não existe crianças que estão em creche de acordo com a frequência, né, passa para a pré-escola, ou da pré-escola vai passar para o fundamental, né, ou não vai passar por causa da frequência. Então, não é empecilho dela ser promovida de uma série para outra, né, da creche para a pré-escola ou da pré-escola para o ensino fundamental, certo? Então, existe um controle da frequência, mas não existe a promoção embasada na frequência, certo? Essa obrigatoriedade, né, de ela ter uma porcentagem de frequência para ela ser aprovada, promovida, para ela ser promovida. Também na educação infantil, na avaliação, o objetivo principal é do desenvolvimento da criança e não de promoção, para ela passar do ensino para o outro, né? Ela está na creche para a pré-escola, como eu falei, da pré-escola para o ensino fundamental. Então, a avaliação na educação infantil, o objetivo principal é verificar o desenvolvimento, o acompanhamento do desenvolvimento dessa criança e não como promoção. Daí nós temos o ensino fundamental, ainda da educação básica. Nós estamos falando dos níveis de ensino da educação básica. Educação infantil, acabamos de ver, agora estamos vendo o ensino fundamental. O ensino fundamental também é obrigatório, né? Os anos iniciais e anos finais. O acesso a esse ensino fundamental é um direito público subjetivo. Ele não exige uma regulamentação para ser cumprido, porque ele é um direito, né? Um direito público subjetivo, ele é conquistado. E se não houver o seu oferecimento uma oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, a autoridade competente pode responder por não oferecer o ensino fundamental, certo? Vai responder ou o ensino obrigatório, né? Se não oferecer o ensino obrigatório, o governo, quem tiver a responsabilidade de não oferecer, acaba respondendo judicialmente por isso. A oferta é gratuita e se estende a todos que dela não tiver acesso na idade própria, que é a educação de jovens e adultos também, né? Porque a educação infantil ela não é oferecida para quem não teve a idade própria, né? A educação infantil é só naquela idade, de 0 a 5 anos de idade. Se você não fez a educação infantil, você não volta para a educação infantil. Agora, o fundamental não. O fundamental, se você não fez, né, a alfabetização, se não foi alfabetizado a primeira série em diante, então você precisa fazer. Não fez na idade certa, tem que ser oferecida para que você possa fazer. O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, né? Tudo isso está na lei, assegurando às comunidades indígenas a utilização de sua língua materna. A jornada do ensino fundamental é de ao menos 4 horas de efetivo trabalho em sala de aula, sendo ampliado para o tempo integral. Então, o objetivo é que as escolas do ensino fundamental sejam de tempo integral. Pois existe uma emenda constitucional 134/2007 que visa ampliar todas as escolas brasileiras até 2020, na jornada de 7 horas. Então, por isso que está havendo escolas que estão ampliando para a jornada integral. Só que é um processo, né? Não é algo assim que acontece rapidamente, porque ela demanda escolas, mais salas, mais profissionais. Então, é toda uma dinâmica que deve ser feita, por isso que tem esse tempo para ser ainda executado. O ensino médio é um desafio, né, das políticas públicas, tanto é que a BNCC ela foi bastante discutida sobre o ensino médio, né? Então, há um dualismo entre ser profissionalizante ou propedêutico, né? O que é profissionalizante? Ele vai formar para atuar já profissionalmente, né? Ou propedêutico, ele vai simplesmente fazer o ensino médio preparando-se para cursar uma universidade.
No Plano Nacional de Educação, há uma meta para fomentar a expansão das matrículas de ensino médio integrado e educação profissional. Então, o objetivo do Plano Nacional é ampliar essas matrículas para que possa atender mais pessoas, porque a evasão no ensino médio é muito grande, então é muito preocupante quanto a isso. A educação básica e o ensino superior formam os níveis da educação brasileira, certo? Daí os níveis de educação brasileira, tanto a educação básica quanto o ensino superior, eles têm as modalidades. As modalidades perpassam os níveis, certo? Então essa é a diferença. A modalidade vai perpassar o nível. Então a modalidade, ela não é nível. Então, a modalidade da educação de jovens e adultos, a qual a LDB trata, é nos artigos 37 e 38. E também nós temos outra modalidade de ensino, que é a educação especial, que é nos artigos 58, 59 e 60. Tanto na educação de jovens e adultos, quanto na educação especial, incorporou estudos realizados por especialistas no campo da educação. Por que isso? Para entendermos como é essa modalidade, como é que nós vamos atender a educação de jovens e adultos. Tem que ter uma postura diferente da regular, né? Por exemplo, você vai alfabetizar um adulto, você não vai tocar musiquinhas da Galinha Pintadinha. Por quê? Porque ele é um adulto, mas você precisa alfabetizar, certo? Então, se é uma modalidade de jovens e adultos, você tem que ter uma outra concepção de educação. É a mesma coisa que a educação especial. É a mesma coisa que na educação especial. Na educação especial, tem que ter uma outra postura, tem que ser um trabalho especializado com as crianças que vão fazer parte dessa modalidade. Então verifique, as modalidades, como eu falei, elas vão perpassar os níveis, certo? Então, estudo na educação de jovens e adultos. Qual o nível? Fundamental? Educação básica? Né? O ensino superior não tem educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos só vai ter do fundamental e do médio. Essa é a diferença também, né? Nós não temos educação de jovens e adultos, a modalidade jovens e adultos para o ensino superior, só tem para o fundamental e para o médio. E também não tem na educação infantil, como eu falei para vocês, certo? Então, os níveis de ensino, nós verificamos educação básica e ensino superior. A modalidade, ela fazer parte dos níveis, tá? Então, a modalidade educação de jovens e adultos vai ser do fundamental ou do médio. Para que é feita a educação de jovens e adultos, né? Ela dá acesso a todos que não tiveram oportunidade de participar da escola na idade própria, acesso ao ensino fundamental ou médio ou continuidade de estudos nesses níveis de ensino. Então, estudei lá até a segunda série, não pude continuar, né? Então, educação de jovens e adultos porque eu estou fora da idade. Também tem idade própria. O ensino fundamental, né, até o 9º ano, ele pode fazer a partir dos 15 anos. Se ele tem 14 anos, ele pode fazer educação de jovens e adultos? Não, porque ainda ele faz parte da idade para poder participar desse nível de ensino, do fundamental, certo? No 9º ano. Agora, ele tem 15 anos, ele pode fazer a educação de jovens e adultos. Ele não fez o 6º ano, está com 15 anos. Ele vai para a educação de jovens e adultos, certo? Agora, o ensino médio, ele tem 15 anos, pode fazer? Não. É só a partir dos 18 anos, tá? Então, existe essa idade também limite. Por que essa idade limite? Porque senão, de repente, ele não estuda e vai para a educação de jovens e adultos. Não. A educação de jovens e adultos é oferecida àqueles que não tiveram acesso na idade própria, certo? Também a LDB vai prever cursos e exames supletivos a ser realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para maiores de 15 anos, como eu acabei de falar, e do nível de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Então, por exemplo, é o Enseja, né, que está acontecendo esse ano no país, ele sempre acontece anualmente. Então, o Enseja são provas, o qual ele faz avaliações, e nessas avaliações por áreas, ele pode ser aprovado concluindo o ensino fundamental, o ensino médio, de acordo com essa idade. 15 anos, ensino fundamental, 18 anos, ensino médio. Agora, a educação especial. A educação especial é uma modalidade. Então, educação de jovens e adultos é modalidade,
educação especial também é uma modalidade. Por quê? Porque ela faz parte do nível de ensino, certo? Então, no nível de ensino, modalidade educação especial. É uma modalidade de educação escolar e preferencialmente deve ser oferecida na rede regular de ensino. Essa palavrinha-chave que eu já falei várias vezes, preferencialmente. Preferencialmente significa da seguinte forma: de preferência que ele esteja no ensino regular, mas se não for possível ele acompanhar de acordo com a sua deficiência, das suas necessidades, ele vai para uma instituição especializada, certo? Mas de preferência, essa modalidade de educação especial deve ser ofertada no ensino regular. Por que tudo isso, né? Porque nós verificamos que a Constituição Federal disse que é direito de todos a educação. Todos têm que estar dentro da escola. Então eu não posso dizer bem assim, você tem alguma deficiência, você sai fora da escola. Não. Tá? Existe uma modalidade, educação especial. Então você vem para a escola estudar, né? Ensino fundamental, ensino médio, modalidade, educação especial. Na LDB, ressalva que quando necessário deverão ser oferecidos serviços de apoio especializado. Então, o aluno pode fazer na rede regular de ensino essa modalidade de educação especial, mas também participar, né, de outros serviços de apoio especializado. Porque muitas vezes necessita, né? O aluno faz parte da escola regular, mas precisa um outro atendimento, vai complementar. O parágrafo 3º do artigo 58 da LDB, ele vai assinalar de ser dever constitucional do Estado a oferta de atendimento para os portadores de necessidades especiais que se inicia na educação infantil. Então, antes não era preocupante se tinha crianças com necessidades especiais na educação infantil. Então houve essa alteração também e essa visão melhor desse atendimento. Crianças com necessidades especiais deverão ser atendidas, né, iniciando na educação infantil, que na educação infantil que vai identificar muitas vezes algumas deficiências. O professor, através da observação, vai verificar que a criança não está desenvolvendo tanto quanto deveria. Então, vai fazer já esse encaminhamento. Então, essa modalidade também vai ser atendida na educação infantil. Essas modalidades, elas vão levar em conta as características de cada população. Campo, indígenas, com deficiência, os alunos que precisam ter educação à distância, presencial, né? Então, todo esse olhar diferenciado nas modalidades é esse atendimento específico, certo? Por isso que é verificar as características para que todos tenham direito à educação. Então, não poderíamos dar o direito a todos, sendo que nós iríamos excluir muitos desses alunos. Então, observe, as modalidades significa observar as características de cada educando para que possa atender na área da educação. Então, nós verificamos a modalidade educação de jovens e adultos, a modalidade educação especial. Também temos a modalidade educação profissional e tecnológica. Essa modalidade, ela foca na qualificação da mão de obra e permite que o aluno desenvolva conhecimento acerca de determinada profissão. Então, verifique, é uma modalidade de ensino que vai mais do que nunca profissionalizar. Ela é ofertada geralmente por escolas técnicas que permitem ao educando ter não apenas uma qualificação numa profissão, mas também uma formação comportamental e intelectual para encarar o mercado de trabalho. Então, observe, a educação profissional e tecnológica é uma modalidade de ensino que é ofertada para que o aluno possa profissionalizar-se. Também temos como modalidade de ensino a educação indígena, o nome já está dizendo, né? É uma educação, uma modalidade de educação que é voltada à população indígena. Então, para atender especificamente a uma população indígena. Ela deve respeitar a cultura, condições e língua de cada comunidade que é atendida. Por isso que eu disse para vocês, a partir do momento que a LDB, a Constituição Federal, veio dar direito a todos, essas modalidades vai poder privilegiar esse atendimento diferenciado de cada situação, né? Então, a educação indígena, qual que é o objetivo dela? Preservar a tradição, a cultura, produzindo material didático bilíngue,
dar profissionalização ao professor de maneira multicultural. A educação voltada ao índio, ela requer que o material didático atenda à demanda de cada etnia, né, para que ele valorize a sua cultura também. Então ele precisa de escola. Não adianta colocar o indígena numa escola brasileira. Então vamos valorizar a sua língua, a sua cultura. Então o material também didático é produzido nessa modalidade para que atenda essa demanda. Então, nós verificamos educação de jovens e adultos, educação especial, educação indígena, educação profissional e tecnológica. Então, tudo isso são modalidades de ensino, certo? Então, é bom, eu vou repetir para que você entenda. Níveis de ensino são 2, educação básica e ensino superior. Modalidades são todas essas que nós estamos verificando. A modalidade vai atender cada segmento na área da educação. Continuando, nós temos também como modalidade a educação à distância. É uma das modalidades que mais vem crescendo. Houve um crescimento gigantesco, né? É uma porcentagem muito grande desse atendimento pela necessidade de levar a educação a todos. Então, a educação à distância é uma modalidade de ensino que geralmente atende, hoje está ampliando para o nível médio, né? Mas geralmente é no ensino superior. A educação à distância, ela se diferencia da tradicional em vários aspectos. Pela distância entre o aluno e o professor, ou na forma como a pessoa acessa seu conteúdo educacional. Então, quando veio essa modalidade de ensino, teve que mudar toda a concepção na área da educação, desse atendimento, né? Como nós estamos tendo aqui, uma aula, uma educação à distância, onde você está tendo aulas, né, complementares com o professor. Poderia ser presencial, né, mas o conteúdo seria da mesma maneira ofertado ao aluno. Então, não deixa de haver o conhecimento na educação à distância. Então, a educação à distância, ela é uma modalidade de ensino. As modalidades de ensino, que são educação especial, educação à distância, educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e educação indígena. Então, todas elas estão contempladas na LDB para que dê esse atendimento específico na cada modalidade. Tudo isso nós iremos verificar depois nos artigos, mas como eu falei para vocês, são dicas para estudos que geralmente caem nos concursos. Quais são os níveis de ensino da educação brasileira e as modalidades, certo? Para que você saiba essa diferença, né, e responda essa questão. Então são questões que geralmente caem e é bom você saber, né, e estar consciente do que está respondendo. Então as características principais da LDB, nós podemos verificar da seguinte maneira. Ela introduz o calendário de 200 dias letivos, ela inclui a educação infantil como primeira etapa, garante minimamente a gestão democrática com a participação de todos, ela garante a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, ela garante o acesso à educação básica como direito público subjetivo, ela possibilita a criação de formas alternativas de acesso, classificação e reclassificação aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior, e ela define o que pode e não pode ser considerado como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. E também a LDB nos aponta para a aprovação do Plano Nacional de Educação. Então, essas são as principais características da LDB, para que você possa entender todo esse contexto e através desse contexto, para que você possa entender os princípios dessa lei e por mais que você estude em outros momentos, você entenda que esses princípios vão embasar todos os artigos da LDB, certo? Então nós iremos iniciar o nosso estudo através da lei LDB 9394/96, que você vai acessar lá no Google, no Planalto Central e ter disponível essa lei. Por que eu gosto que você faça esse acompanhamento com a lei atualizada? Porque ali você vai verificando as alterações que houveram atuais, né, para que você entenda como era antes e o que aconteceu nessas redações que foram dadas por outras leis e foram complementando e ampliando a LDB, certo? Para que você possa mais do que nunca ter um bom estudo. Então, no próximo módulo, nós iremos estudar a lei artigo por artigo, LDB 9394/96. Qualquer dúvida é só entrar em contato para que a gente possa
sanar as suas dúvidas, orientar e você fazer um excelente curso, tá? Um abraço, até mais!